Amém, amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, né? Para Silvana, para Eliane, duas Elianes online, amém. A paz para o Daniel, para Pamela, para Cláudia, para Duda, para Maria Oliveira, para Josilda, para Dona Maria de Lourdes, amém. A paz do Senhor Jesus para quem vai ouvir pelo áudio depois, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, Instagram e YouTube, amém. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 119, amém. Eu vou tentar ser objetiva aí nesse salmo, amém. É um salmo longo, é um salmo de quase 180 versículos, né? Um salmo de 176 versículos, se eu não me engano. A paz, Elizabeth, amém. E a gente vai estudar esse salmo. Vamos ver se a gente consegue fazer em uma aula. Não sei se vai dar, mas a gente vai seguir firme. É um salmo tão lindo, gente. Que salmo extraordinário. Quanto que fala com a gente esse salmo. É um salmo que diz que o verdadeiro adorador, o verdadeiro servo de Deus, né? Tem prazer na palavra. O verdadeiro cristão tem prazer na palavra. Ele tem que ter prazer na palavra. Senão não é cristão. Porque a verdade é que a palavra é Deus. A palavra fala sobre Deus. A palavra é Deus. A palavra, né, é o evangelho de Cristo, né? O evangelho que Cristo nos deixou, né? O que significa isso? Significa que é a mensagem que Cristo nos deixou, é a palavra. Cristo diz que as escrituras inteiras falam acerca dele, né? O Antigo Testamento, né? Toda a escritura, tudo que está escrito fala sobre Cristo. Não é só o Novo Testamento, o Antigo também. O Antigo Testamento apontava para Cristo. E Paulo diz no Novo Testamento que a escritura inteira, toda a escritura é útil para ensinamento. Algo nos ensina a escritura inteira. E, gente, que lindo que é esse Salmo 119. Esse Salmo 119, o salmista diz que tem prazer na lei de Deus, tem prazer na palavra de Deus, tem prazer em ouvir, ele anseia por ouvir a palavra de Deus. Sabe aquela coisa que você assiste e você quer saber o final? Sabe que você tá assistindo e você não aguenta parar? Sabe aquela série que você tá maratonando e você passa a madrugada acordado porque você não consegue parar de assistir? Você quer saber o final? Não, eu não vou conseguir, eu quero saber o final. A Bíblia, a palavra de Deus é isso para esse salmista. É isso. Ele não consegue parar de ler, ele não consegue não prestar atenção em ouvir. Ele não consegue não se admirar ao ouvir a sabedoria de Deus. E isso fala muito com a gente. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma geração, um tempo do fast food. É um momento na história que tudo tem que ser muito rápido. A gente quer comida rápida, quer não sei o que rápido, quer tudo rápido. E a gente também quer a palavra de Deus rápido. Então, a gente quer a palavra de Deus mastigada. A gente quer a palavra de Deus resumida em 10 minutos. E esse salmista aqui, Davi, no Salmo 119, ele ensina pra gente que ele não tem pressa. Ele tem prazer em meditar na palavra de Deus, de manhã, de tarde, de noite. Ele não marca um cronômetro, 10 minutos só, 10 minutos já é muito. Não. Ele não se cansa de ouvir a voz de Deus. Ele não se cansa de ouvir a sabedoria de Deus, porque a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Gente, qualquer problema que você tenha na tua vida, você vai encontrar a solução na palavra de Deus. Na Bíblia tem a solução para qualquer problema que você tenha. Qualquer problema, a Bíblia diz o que você tem que fazer. Eu faço atendimentos, né? Hoje eu fiz um atendimento, inclusive, eu faço atendimentos. E, gente, toda vez que eu faço atendimento, eu falo para a pessoa o que a Bíblia diz. Gente, a Bíblia fala sobre tudo. Sobre tudo. Qualquer problema que você imagine, que você esteja passando, a Bíblia tem a solução. E o salmista diz isso nesse salmo. O salmista diz que se eu tiver conhecimento da palavra de Deus, eu serei sábio.
A palavra de Deus, ela dá sabedoria para a pessoa mais simples. A pessoa, ela pode, gente, não ter nenhuma formação escolar. Pode nem saber ler e escrever. Mas se essa pessoa tiver conhecimento da palavra de Deus, ela vai ser sábia. Porque na palavra de Deus está a sabedoria de Deus. Tem bons conselhos, bons ensinamentos. E aqui a gente encontra uma pessoa que não se cansa de ouvir a palavra de Deus. Eu já falei sobre isso em uma aula, né? Hoje em dia você vê, né, pessoas que estão agoniadas, que querem ouvir rápido a palavra de Deus, né? Já teve gente me falando para eu falar mais rápido a aula aqui, né? Porque eu demoro 1 hora, mais ou menos, dependendo do tamanho do capítulo, demora 1 hora e dependendo do que seja a mensagem, né? Demora 1 hora de aula. Já teve gente falando, encurta aí, meia hora no máximo tá bom. Um cristão não faz isso. Um cristão, ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Um cristão, pelo contrário, quando você termina de falar, ele quer continuar ouvindo. Já aconteceu o caso de eu terminar a aula demorou 1 hora e pouco. Eu terminar a aula e os alunos falam, eu queria mais, passou tão rápido, e foi 1 hora e pouca. Isso é ser cristão. É você ansiar, querer mais, eu quero ouvir mais. Deus, fala mais comigo. Deus, me ensina mais. Isso é ser cristão. E é pra gente hoje esse Salmo 119, porque hoje a gente tem vivido essa pressa, né? A gente não quer ler, muitas vezes a gente não quer nem ler na Bíblia. A gente quer procurar na internet um devocional de 5 minutos que fale sobre aquele capítulo. Mas a verdade é que nós devemos refletir sobre a Bíblia. A gente deve ler e a gente deve refletir. O que eu faço aqui é legal, né? Eu tô ajudando vocês a tentarem entender a Bíblia, mas vocês devem refletir sobre isso. Vocês devem depois ler a Bíblia de vocês e refletir sobre o que a gente está aprendendo. Não é só ouvir aqui, né? Não é só essa parte aqui. E a gente tem vivido isso nas nossas vidas. Infelizmente, muita gente tem vivido isso, né? E isso é ruim. Isso é muito ruim, né? Eu já fiz culto, né? Meus cultos são longos, né? Então, eu já fiz culto da pessoa tá cansada, a pessoa tá sem paciência. A pessoa tá sentada, eu tô há 1 hora pregando, né? Às vezes eu paro, faço uma brincadeirinha ou outra pra ficar leve. Aí a pessoa levanta já impaciente, gente, tá sem paciência. Mas sabe o que é engraçado? Se for pra ela ficar sentada 5 horas pra ver um show, ela fica. Ela tem paciência. A pessoa, ela não tem paciência para ficar 1 hora sentada ouvindo um estudo bíblico, mas ela tem paciência para ficar 2 horas sentada ouvindo uma aula na faculdade. A pessoa, ela não tem paciência para ouvir falar de Deus, para ouvir aqui o vídeo, assistir a live, não tem paciência. Mas ela consegue maratonar o Harry Potter. Gente, Harry Potter, cada filme é uns 3 horas. A pessoa consegue maratonar, ela fica 24 horas assistindo Harry Potter e não se cansa. Mas ela se cansa de ficar 1 hora ouvindo a palavra de Deus. E isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. A palavra de Deus diz que Deus terá prazer em mim quando eu tiver prazer nele. Se eu não tiver prazer em Deus, ele não terá prazer em mim. A Bíblia diz isso. Eu preciso ter prazer nele. Eu preciso ter prazer na lei dele. Eu preciso ter prazer na palavra dele. Eu não posso sentar e me cansar de ouvir ele falar. Eu tenho que ter paciência e ouvir com amor o que ele diz. Com paciência, com amor, com gratidão. Sabe aquele amor que faz com que você, por exemplo, a mãe dessa pessoa tá com Alzheimer, por exemplo. E a mãe dessa pessoa, ela fica repetindo várias vezes a mesma história. E essa pessoa, ela tem tanto amor pela mãe dela, que ela fica ouvindo várias vezes a mesma história. Ela senta
e ouve a mãe dela contar várias vezes a mesma história. E ela ouve com atenção cada vez que a mãe dela conta. É esse amor que a gente tem que ter por Deus. É esse amor de ouvir com atenção o que ele diz. Eu tenho que estar com o mesmo amor. Eu posso ouvir hoje sobre um salmo. Semana que vem, por coincidência, eu escuto o mesmo salmo. Eu tenho que ter o mesmo amor. Porque a verdade é que a palavra de Deus se renova. Sempre vai ter uma mensagem diferente para mim. Uma vez eu falei isso para uma aluna minha, né? Porque ela queria ir pro culto da tarde também. Mas ela falou, mas eu já fui no culto da manhã. Eu falei, vai. Ainda que seja a mesma palavra, ela se renova. São pessoas diferentes que estão ouvindo ali. Então o espírito é diferente. O que Deus vai falar ali é diferente. Deus não vai falar a mesma coisa de manhã, à tarde, à noite. Deus muda. A palavra de Deus sempre se renova. Quando a gente estuda uma vez um capítulo, Deus fala uma coisa com a gente. Quando a gente lê de novo, Deus fala outra. Porque a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus é sempre atual. Ela sempre fala conosco com relação àquilo que a gente precisa ouvir. Não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir. Nem sempre vai ser bom de ouvir, mas é o que eu preciso ouvir, né? E é sobre isso. No Salmo 119, o salmista ele revela pra gente o prazer que ele tem na palavra de Deus. Como ele ama ouvir a palavra de Deus. Como ele ama estudar a palavra de Deus. Como ele ama ler a palavra de Deus. Como ele ama ouvir sobre a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas vão para um culto dentro de um templo religioso, de um prédio, e alguns prédios deixam a maior parte do tempo de louvor. E a palavra é um tempo mínimo, bem curtinho, porque as pessoas não têm paciência, elas não querem ouvir a palavra. Gente, isso não é cristão. Isso não agrada a Deus. Você tem que ter prazer em ouvir a voz de Deus. Senão Deus não vai ter prazer em você. Isso não é cristão. Imagina se nós fôssemos ouvir uma pregação de Paulo. Gente, Paulo pregava no mínimo 6 horas, sem parar. É isso que a Bíblia diz. Paulo pregava no mínimo 6 horas sem parar. Ele ficava pregando ali sem parar, 6 horas. Nas pregações de Paulo, ele até levanta em um determinado momento diáconos para ajudar ele. Por quê? Para as pessoas não se desviarem, não deixarem de escutar a palavra, eles davam alimentos para as pessoas continuarem ali, ficar o dia inteiro ali, sabe? Então as pessoas eram alimentadas ali para não pararem de ouvir. E Paulo ficava falando, gente, por 6 horas, por 8 horas, por 10 horas. E para que as pessoas não fossem para casa, as pessoas levavam comida. E eles faziam um banquete, ficavam servindo ali para ninguém sair, ninguém perder a palavra. E eles ficavam comendo e ouvindo Paulo falar. Era assim que funcionava. Os diáconos passavam a comida, eles ficavam comendo o pão e Paulo falando, Paulo explicando, e eles atentos. Gente, ninguém queria perder o que Paulo dizia. Ninguém queria perder uma palavra que Paulo falava. A tal ponto de um homem tá com tanto sono, mas tanto sono, a palavra de Deus diz, que ele vai ficar na janela, porque talvez o vento batendo nele acorde ele não vai dormir, né? Então ele fica assim na janela, encostado na janela, o vento vindo, a brisa vindo, vai manter ele acordado, ele pensa. Porque ele não quer dormir. Ele quer ouvir tudo que Paulo tem para dizer. E hoje as pessoas se cansam de ouvir 50 minutos da palavra de Deus. Ai, amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar o Salmo 119. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é bela, que é maravilhosa, que nos dá prazer, que é mais doce do que o mel. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua salvação. Obrigada por ser tão bom, meu Deus. Obrigada por não nos retribuir segundo aquilo que nós merecemos. Obrigada por não retribuir segundo os nossos pecados. Obrigada, Pai. Meu Deus, que o Senhor perdoe, Pai, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Nos perdoe, Pai. Amém. Nos torne melhores, Pai. Muda o nosso coração, a nossa mente, nos transforma. Nos faça melhores, Pai, em nome de Jesus.
Nos ensina as tuas qualidades, o teu caráter. Nos faça, meu Deus, parecer cada vez mais contigo. Nos faça, meu Deus, resplandecer a tua glória, para que todos vejam que o Senhor é conosco, que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Assim como era com Moisés, Senhor, que todos olhavam para Moisés e sabiam que ele estava na tua presença, que ele havia entrado na tua presença, que assim seja com cada um de nós. Que sejamos um testemunho vivo do teu poder, meu Deus, que a nossa vida seja para exaltar o teu nome, para glorificar o teu nome, que nós diminuamos, meu Deus, que a gente diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor seja louvado em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Deus. Obrigada, Senhor, que o Senhor se revele para nós de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível. Que o Senhor venha trazer a tua verdade, meu Deus, aos nossos corações, às nossas mentes. Que o Senhor venha nos transformar segundo a tua verdade. Que não venhamos a cair nas mentiras de Satanás, que não venhamos a ser confundidos por falsos profetas, por falsos mestres, Pai. Mas que venhamos a conhecer a única verdade libertadora, Pai. Amém. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que seu Espírito Santo me use, Pai. Coloca na minha boca um falar irresistível ao teu respeito, Pai. Tempera cada palavra que sair da minha boca com sal, para que elas tenham um bom gosto e para que elas proporcionem sede a todos aqueles que a ouvem, Pai. Que eles venham te buscar cada vez mais, que eles venham a se nutrir cada vez mais desta fonte de água viva, que eles venham te buscar cada vez mais. Amém, Pai, em nome de Jesus. Nos livra de todo mal. Amém. Amém. Então, gente, no versículo 1, Davi diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado, feliz é aquele que em seu caminho não se encontra repreensão, porque ele está no caminho certo. Bem-aventurado aquele em que anda no caminho correto, que anda no caminho certo, que anda na lei de Deus e não se desvia, nem para a direita e nem para a esquerda. Versículo 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Feliz é aquele que guarda a palavra de Deus. Feliz é aquele que guarda tudo que Deus diz. Feliz é aquele que guarda as prescrições de Deus. Quando você vai no médico, o médico te passa uma prescrição, né? O que você deve tomar, quantos dias você deve tomar, o que você deve fazer, não é? E feliz é aquele que ouve o que Deus diz. Quando Deus diz o que você deve fazer, quando Deus diz o que você não deve fazer. Quando Deus diz até onde você pode ir, até onde não pode ir. Feliz é esse que ouve isso, o que Deus diz. Feliz é aquele que busca a Deus de todo o seu coração, com verdade. Ele não está buscando só com a intenção de ganhar um carro novo. Ele não está buscando, existem muitas pessoas que buscam Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Existem pessoas que buscam a Deus por causa do que Deus pode dar. Isso não é buscar a Deus de todo o seu coração. Buscar a Deus de todo o seu coração é buscar a Deus independente do que Deus possa te dar. Mas buscar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já te deu, pelo que Ele já fez. Eu não vou buscar a Deus porque Ele pode me tornar próspera. Eu não vou buscar a Deus porque Ele pode me dar filhos. Eu não vou buscar a Deus porque Ele pode me dar um emprego melhor, um carro melhor. Não. Eu devo buscar a Deus porque eu o amo, por causa do que Ele já fez por mim, porque Ele me salvou, porque Ele me proporcionou um novo tempo em que eu serei ressuscitada no grande dia e eu viverei uma eternidade de alegria. Eu devo buscar a Deus por isso, de todo o meu coração. Não é com interesses escusos, não, é de todo o meu coração. Bem-aventurado, feliz é aquele que não pratica iniquidade. Feliz é aquele que não pratica o mal. Feliz é aquele que anda nos caminhos de Deus. Versículo 4.
Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Gente, Deus não colocou aquelas leis, aquelas ordens para a gente falar, eu não quero fazer. Não tá lá para eu decidir se eu quero ou não quero. Aqui tá dizendo isso. Tudo que Deus disse não é para eu escolher se eu quero ou não quero fazer. É para eu fazer. E é para eu cumprir a risca. Tudo bem, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso não cumprir. Sim. Mas então eu serei lançada no lago de fogo e de enxofre. E eu serei condenada. Eu não vou receber a coroa. Eu não vou receber a vida eterna. Eu não vou receber meu galardão. O que Deus falou é para ser cumprido. Tudo que Deus disse é para ser cumprido. E não é ser cumprido metade, a outra metade não. É tudo. Todo ponto, tudo que ele disse. Eu já falei, né, em algumas aulas a gente já falou sobre isso, né, sobre a aliança da lei e a aliança da graça, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente não está mais debaixo da aliança da lei. Mas a aliança da lei ainda existe. Por isso que Jesus diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. A aliança da lei só deixará de existir quando esse mundo deixar de existir. E a gente já falou sobre isso, a aliança da lei ela não deixou de existir, ela continua existindo. E ela rege o que? Esse mundo. É uma aliança feita para quem está neste mundo. Então, é a aliança da lei que rege este mundo para Israel. Qual é o fim da lei? É Jesus. Jesus é o fim da lei. E em Jesus, eu consigo uma aliança maior, a aliança da graça. A aliança da lei, eu precisava fazer várias coisas. Na aliança da graça, não. Jesus fez por mim. E na aliança da graça, eu sou elevada a um novo nível. Eu não estou mais debaixo deste mundo. Então, eu não estou mais sujeita à lei deste mundo, que é a aliança da lei. Eu não estou mais sujeita a maldições. Porque eu fui elevada. Eu estou num nível maior. Estou num nível de Cristo. Estou num nível maior. E quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. Os demônios também fazem a festa nesse mundo. Mas o que acontece com aquele que está em Cristo? Já não está mais sujeito a este mundo, porque está num nível maior. Então, as leis deste mundo não afetam mais quem está em Cristo. Então, eu estou num patamar superior. Não há maldição de lei sobre mim, porque eu estou no nível superior. Eu estou no nível de Cristo. E é por isso que é dado o poder para expulsar demônios. Porque nós não estamos mais no nível do mundo. É por isso que é dado o poder para operar milagres. Porque nós não estamos mais no nível desse mundo. No nível superior. E aqui então diz, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Aqui ele não está falando sobre a aliança da lei, né? Na época era a aliança da lei, porque ainda existe a aliança da lei nessa época. Mas hoje nós estamos sobre a aliança da graça. Então, a aliança da graça, a Bíblia diz que nós não precisamos mais de uma tábua escrita com a base de toda a lei, né? Porque os 10 mandamentos eu já disse para vocês, não é a lei inteira. Os 10 mandamentos eram a base de toda a lei. Mas para você cumprir, você não podia cumprir só os 10 mandamentos, você tinha que cumprir toda a lei. Se você pisasse em qualquer ponto da lei, ainda que não estivesse dentro da tábua dos 10 mandamentos, você era amaldiçoado. Você precisava cumprir a lei inteira. E a lei, gente, falava sobre corte de cabelo, roupa, tudo. Mas hoje, esse versículo 4 fala pra gente sobre a aliança da graça. Hoje não estamos debaixo da aliança da lei. Então, quais mandamentos que a gente tem que cumprir? Né? O que a gente tem que cumprir à risca hoje? A Bíblia diz, o Novo Testamento diz que hoje nós não precisamos mais decorar a lei como o povo de Israel fazia. Antigamente, o povo de Israel tinha que decorar a lei porque eles viviam por ela. Se eles errassem um ponto da lei, eles estavam mortos. Então, eles tinham que decorar a lei. Imagina você viver por algo que você tem que decorar. Se você errar uma coisa, você está morto. E eles tinham que viver assim. Então, no Novo Testamento diz que a gente não precisa decorar a lei. O Novo Testamento diz que há uma nova tábua escrita por Deus. Não é aquela tábua dos 10 mandamentos. Na Bíblia diz no Novo Testamento que Deus escreveu em uma nova tábua. E essa nova tábua somos nós.
Deus escreveu em mim, Deus escreveu em você. Nós somos a nova tábua escrita de Deus. E em mim tem os mandamentos que eu tenho que cumprir. Ah, como eu vou saber os mandamentos que eu tenho que cumprir? Está escrito dentro de mim, como que eu sei? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem me guia hoje. Antigamente, a lei servia como um aio, né? Ela ficava guiando as pessoas. Hoje, quem é que me guia? O Espírito Santo. Antigamente, eu precisava da lei para saber o que é pecado e o que não é. Então, eu precisava ir olhar lá, deixa eu ver se isso daqui é pecado. Peraí, deixa eu ver se eu posso fazer isso. Ah, não pode, é pecado. Então, a lei me guiava. A lei me guiava para eu saber o que é pecado e o que não era. Mas hoje, quem é que me guia? Eu não preciso de uma lei para ficar lendo, para saber o que é pecado e o que não é. Quem me guia é o Espírito Santo que está dentro de mim. E ele escreveu em mim a nova tábua. Eu sou a tábua escrita de Deus agora. E dentro de mim tem a nova lei. Que lei é essa? É quando o Espírito Santo me diz: isso não é bom. É quando eu venho um pensamento na minha cabeça e eu me envergonho. Não, isso é pecado, Deus me perdoa. Essa é a nova lei. E é isso que eu tenho que cumprir à risca. Essa coisa que está em mim, que é o Espírito Santo que me traz, que me diz o que é certo e o que é errado. Hoje há alguém dentro de mim que me diz o que é certo e o que é errado. O povo de Israel não tinha isso, né? Eles eram guiados pela lei, porque eles não tinham consciência do pecado. Mas o Espírito Santo traz consciência do pecado. E hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. E a gente tem que cumprir à risca o que ele diz. É isso que está dizendo aqui. Eu tenho que cumprir à risca o que o Espírito Santo diz. Se o Espírito Santo diz que isso não é legal, eu não devo fazer. Se o Espírito Santo está me dizendo que isso não é bom, eu não devo fazer. Se o Espírito Santo não está te falando nada, se você está pecando e o Espírito Santo não está te falando nada, o Espírito Santo não está mais aí não, viu? A casa está vazia. Deve estar outra coisa, talvez, né? Mas, ou a casa está vazia, ou já entrou demônio, né? Mas o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. No versículo 5 diz assim: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Ai, Deus, tomara que eu não vacile. Tomara que eu não erre. Tomara que eu não pise em algum ponto da tua lei. Tomara que eu não faça algo que é errado, que o Senhor desaprova. Tomara. Tomara que eu tenha muito cuidado em observar todos os teus preceitos, tudo o que o Senhor diz. Tomara. Versículo 6. Então, se eu tomar muito cuidado para eu andar nos seus caminhos, para eu não vacilar, para eu não fazer nada de errado, se eu ouvir a tua palavra com atenção, se eu souber o que o Senhor gosta e o que o Senhor não gosta, que a questão é essa, eu preciso saber o que é que Deus gosta e o que é que Deus não gosta, o que é que Deus aprova e o que é que Deus reprova. Se eu souber o que Deus aprova e o que Deus reprova, eu não vou ter do que me envergonhar. Se eu obedecer, é claro, né? Se eu sei que Deus não aprova isso e eu não faço, eu não tenho do que ter vergonha, porque eu não fiz, eu obedeci. E aqui diz: eu não terei do que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Então, se eu obedecer o que o Senhor diz, o que o Senhor aprova, o que o Senhor reprova, se eu obedecer o Senhor, eu não vou ter que ter vergonha. Eu não vou ter vergonha diante da tua palavra, porque eu estou obedecendo ela. Versículo 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Ó Deus, eu vou ser muito grato a ti, eu vou te adorar verdadeiramente, com um coração sincero, quando eu realmente aprender o que é certo. Quando eu realmente aprender os teus juízos, que são certos, são corretos. Então eu vou conseguir te adorar com integridade, né? Quando eu tiver aprendido realmente tudo que é certo, por onde eu devo andar, nossa, eu vou render graças a ti completamente. Versículo 8. Cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. O salmista, ele começa a dizer o seguinte, ele fala assim: Deus, eu tenho prazer na tua lei. Deus, eu tenho prazer na tua palavra, Pai. Me ensina a tua palavra. Me faz entender cada ponto dela, né? Porque às vezes, gente, a gente erra porque a gente não entendeu. Às vezes a gente peca porque a gente entendeu errado. E é isso que o salmista está dizendo.
Se eu realmente entender o que está escrito, eu não vou errar. Porque às vezes a gente erra por falta de entendimento. A gente até conhece aquele capítulo, aquele versículo, só que a gente entendeu errado. Era uma coisa que não tem nada a ver com o que Deus está falando. E é isso que o salmista está dizendo. Deus, me faz ter um entendimento verdadeiro. O que o Senhor realmente está dizendo? E então, eu vou cumprir tudo que o Senhor diz. A gente vai ver que o salmista aqui está passando por algum problema na vida dele. Ele está tendo uma perseguição aqui, muito grande. E ele pede para que Deus o ajude. E então ele começa a falar assim para Deus, né? A questão do Salmo 119 é essa. Ele fala, Deus, eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida. Senhor, não me desampare, não me abandone. Eu tenho cumprido a tua lei. Eu tenho cumprido a tua palavra. Tudo que o Senhor diz que o Senhor reprova, eu tenho me afastado. Eu tenho evitado te desagradar, Deus. Eu conheço a tua vontade, eu conheço o que o Senhor gosta e o que o Senhor não gosta. E eu tenho feito tudo o que o Senhor gosta. Eu tenho desviado de fazer o que o Senhor não gosta. Então, eu tô fazendo minha parte. É nesse sentido que o salmista fala, eu tô fazendo minha parte, Deus. Então, faz a sua. Porque o Senhor prometeu que o Senhor não desampararia aqueles que são fiéis a ti. O Senhor disse que não desampararia jamais aqueles que te buscam, aqueles que cumprem a tua palavra, que seguem à risca os teus mandamentos. O Senhor disse. Então, faz a tua parte, Deus, porque eu tô fazendo a minha. É nesse sentido que o salmista tá falando. Então o salmista, como ele tá clamando e Deus não tá resolvendo o problema dele, ele começa a dizer o seguinte para Deus, talvez eu esteja errando em algum ponto que eu entendi errado. Às vezes o problema não é que eu não conheço a lei. Às vezes o problema não é que eu não conheço a tua palavra. Às vezes o problema é que eu entendi errado. Eu não entendi a mensagem como ela é. Então me ajuda, Deus, me ajuda a entender a mensagem de uma forma correta. Às vezes o meu erro é esse. Às vezes o meu erro é que eu tô achando que tá certo, uma coisa está errada. O entendimento foi errado, então me ensina. Me ensina a tua verdade para que eu não venha a ser enganado, até pelo meu próprio entendimento. E ele tá nesse sentido, o salmista. Então aqui ele fala, eu cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Versículo 9. O salmista diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele mesmo dá a resposta, né? Aqui ele diz, como é que uma pessoa pode guardar puro o caminho dela? Como que uma pessoa pode andar sempre em um caminho reto? Andar sempre no caminho correto? Como que a pessoa pode saber? Como que eu posso saber? Eu ainda sou jovem, né? E é isso que ele tá falando. Como que um jovem, né? Porque o jovem ainda tem muito tempo de vida, gente. Então, ele tem muito ainda tempo para poder desviar. Aí ele tá falando isso. Como é que um jovem vai poder manter o caminho dele que ainda é tão longo? Ele ainda é tão jovem. Como ele vai manter o caminho dele que ainda é tão longo, puro, sem ele se desviar? Um caminho reto, um caminho correto. Como que ele vai fazer isso? Como que eu sei que eu tô no caminho reto? No caminho correto, como? E ele mesmo responde, observando segundo a tua palavra. Tá dizendo aqui, para você saber se uma pessoa está no caminho reto, no caminho de Deus, no caminho puro, é observar se o caminho dele está de acordo com a palavra de Deus. O que ele tem feito está de acordo com a palavra de Deus? Não é o que ele tem vivido, mas o que ele tem feito. Os passos que ele tem dado. Não são as coisas que acontecem, né? Não é, uma doença me sobreveio, né? Não tô no caminho de Deus porque uma doença me sobreveio. Não, não é isso que ele tá falando. O salmista está dizendo sobre os passos, quando ele fala em caminho, significa os passos que eu tenho dado. Os passos que eu tenho dado estão condizentes com a palavra de Deus? O que eu tenho feito condiz com o que Deus gosta? O que eu tenho falado condiz com o que Deus gosta? Então, se a resposta for sim, então sim, o meu caminho é puro. O meu caminho é reto. Eu estou andando corretamente diante de Deus. Então eu posso falar com Deus, Deus, eu tenho me desviado do mal, eu tenho feito o que é reto,
eu tenho andado corretamente, eu tenho feito a minha parte. Faz o Senhor a sua, Deus, porque o Senhor disse que todo aquele que confiar em ti jamais será envergonhado. Então me ajuda, porque eu estou sendo envergonhado. E é isso que o salmista está falando aqui. Então no versículo 10 o salmista diz: Deus, com todo o meu coração eu te busquei. Com todo o meu coração. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Parece que assim, para Davi, né, para o salmista, é muito difícil de cumprir os mandamentos de Deus. É algo muito difícil. E ele está dizendo: Deus, me ajuda. Me ajuda para eu não me desviar. Ele está falando isso. Deus, me ajuda, porque está difícil. Me ajuda para eu não me desviar dos teus mandamentos, porque o meu corpo pede para fazer o que eu sei que te desagrada. Me ajuda. Para que eu não fuja dos teus mandamentos, para que eu não venha a descumprir a tua vontade. Me ajuda. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que lindo. A gente tem que ter muito cuidado onde a gente guarda a palavra de Deus. Porque senão alguém vem e leva. E o problema é, se eu ouvir uma palavra, porque toda palavra é ensinamento. A Bíblia diz isso. A Bíblia inteira, a Escritura inteira é útil para ensinamento. Nos ensina sobre algo. A Bíblia inteira nos ensina sobre algo. Jesus Cristo disse: as Escrituras inteiras falam acerca de mim. E a questão é, quando eu ouvi algo, eu aprendi algo. Alguma coisa está sendo falada ali. Naquele capítulo que eu aprendi. Alguma mensagem está sendo passada. Se eu não guardar essa mensagem no meu coração bem guardada, bem escondidinha, eu vou esquecer. E quando eu esquecer, eu vou pecar. Porque quando acontecer, eu não vou lembrar que tinha aquela palavra que dizia que Deus não gostava daquilo. Eu esqueci. E é isso que o salmista está falando. Deus, eu guardei a tua palavra muito bem escondida no meu coração. Para eu não esquecer jamais o que o Senhor disse. Eu sei exatamente o que o Senhor gosta. E eu sei exatamente o que o Senhor não gosta. E eu sei muito claramente para que eu não peque contra ti. E é isso. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, né? Tem gente que tem preguiça de ler a Bíblia. Gente, a gente não pode, cristão não pode ter preguiça de ler a Bíblia. A gente precisa conhecer o nosso Pai. A gente precisa saber o que é que o nosso Pai gosta e o que o nosso Pai não gosta. O que ele aprova e o que ele rejeita. E é isso. Davi está dizendo, eu sei. Eu guardei muito bem guardado para eu não pecar contra ti. Para eu não vir a fazer algo que o Senhor não gosta. Então eu sei tudo que o Senhor gosta e eu sei tudo que o Senhor não gosta. Versículo 12. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Deus, o Senhor é bom. Me ensina. Me ensina o que eu devo e o que eu não devo fazer. Me ensina tudo que o Senhor gosta, tudo que o Senhor não gosta. Me ensina o que o Senhor aprova, o que o Senhor reprova. Me ensina para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Me ensina os teus mandamentos, o que te agrada, o que é bom, o que é ruim. Me ensina, Deus. Porque se o Senhor me ensinar, eu não vou errar. Eu vou guardar muito bem guardado o que o Senhor me disser e eu não vou errar. Versículo 13. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Eu venho dizendo para todos tudo aquilo que eu tenho aprendido. Todos os juízos da tua boca, Deus. Tudo que o Senhor me fez entender que é errado, eu tenho dito. Deus não gosta disso. Tudo que o Senhor tem me dito que é certo, eu tenho dito. Deus se agrada disso. Continua assim. Deus tem prazer nisso. E eu tenho feito isso, Deus. Versículo 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Aqui Davi está dizendo, Deus, eu tenho muito mais prazer na tua palavra do que em ser rico. Lembra que a gente falou agora há pouco? Que tem gente que busca a Deus como se fosse um gênio da lâmpada, né? Tá buscando a Deus, faz campanha
né? Para aumentar salário, faz campanha para ganhar carro novo, faz campanha porque quer um emprego com um salário melhor. Mas aqui Davi está dizendo: eu sinto muito mais prazer na tua palavra do que em qualquer riqueza. Eu tenho muito mais prazer em aprender sobre quem é o Senhor, sobre o que o Senhor gosta, sobre o que o Senhor não gosta, sobre o que o Senhor aprova, sobre o que o Senhor reprova, do que por ganhar riquezas. Eu fico muito mais feliz de aprender a tua palavra do que de receber presentes ricos, pomposos. A minha felicidade está em ouvir a tua voz, em ouvir a tua palavra. Versículo 15, Davi diz: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Eu vou ler a tua palavra e eu vou meditar nela, Deus. Eu vou meditar em toda ela. Eu vou meditar nas coisas que o Senhor não gosta. Porque, às vezes, né, gente, tem coisas que não são explícitas, né? Vou dar um exemplo. Uma vez um aluno me falou: na Bíblia fala de homem com homem, mas na Bíblia não fala de mulher com mulher. Gente, é aquilo, meditar nos preceitos de Deus. Vamos meditar nos preceitos de Deus. Se Deus não gosta de homem com homem, se na palavra dele ele disse isso, também, gente, é lógico, tem a ver com mulher, né? É meditar nos preceitos de Deus. Tem coisas que não estão escritas, mas subentende-se, né? Então você precisa meditar para entender. Porque senão as pessoas começam a criar brechas que não existem. As pessoas começam a criar brechas e falam: mas Deus não falou isso, então eu posso. Não. Será que Deus não falou realmente isso? Será que não está subentendido em algum lugar? Será que de alguma forma não está revelado ali, escrito ali? E é isso. Eu medito nos teus preceitos, Deus. Eu medito em tudo aquilo que o Senhor diz que é a sustentação, que é a base. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, eu medito. Para que não tenha essa confusão na minha mente. E eu acho que o Senhor não falou, então eu posso fazer. Peraí, Deus não falou, mas parece com aquela outra coisa, então não pode. Se parece com aquilo, então não pode. E aqui diz: e as tuas veredas terei respeito. Eu terei respeito aos teus caminhos. Eu respeitarei os caminhos que o Senhor decidir para mim. O que o Senhor decidir que eu viva, o que o Senhor decidir que eu passe, o que o Senhor decidir para mim, eu vou respeitar. Eu aceito. Tem um versículo nesse salmo aqui tão bonito que fala sobre isso. Sobre o que Deus reservou para ele, que ele aceita. Fala sobre essa questão também. Ele diz: Deus, os teus caminhos eu respeito. Eu respeito. Se o Senhor me colocou no vale da sombra da morte, eu respeito. Eu respeitarei os seus caminhos. Eu confio em ti. Versículo 16 diz assim: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei jamais da tua palavra. Ele não vai só ouvir a palavra de Deus, ele não sabe só o que Deus gosta e o que Deus não gosta, mas ele tem prazer nos decretos de Deus. Ele tem prazer na lei de Deus. Quando Deus diz que gosta de algo, ele tem prazer em ouvir que Deus gosta daquilo. Quando Deus diz que não gosta, ele tem prazer também. Às vezes a palavra de Deus, né? Às vezes é muito dolorida, né? Às vezes as pessoas entendem errado e elas não têm prazer. Parece mais, sei lá, um sofrimento para a pessoa, né? Houve um tempo da minha vida que eu não entendia direito a palavra de Deus, né? E eu na verdade, eu nem conhecia a palavra de Deus. Eu conhecia pelo que as pessoas me falavam, né? E as pessoas falavam tão errado sobre a palavra de Deus que eu achava que a Bíblia, que a palavra de Deus era um conjunto de regras chatas. Eu achava isso. Gente, Deus é chato. É um conjunto de regras chatas, dá licença. Não quero ler isso, não. Mas por quê? Porque as pessoas me falavam errado. As pessoas me ensinavam errado. E eu comecei a achar isso. É um conjunto de regras chatas. E não é, gente. Não é. Quando a pessoa realmente teme a Deus, ama a Deus, ela tem prazer na palavra de Deus.
Hoje eu leio a palavra de Deus e eu tenho prazer nela. Gente, que linda que é essa palavra. Que linda, que prazer que me dá de ler essa palavra. Eu digo isso, disse isso até em uma aula esses dias. Uau! Um livro mais emocionante para ler do que a Bíblia não tem, gente. Tem de tudo. Você encontra suspense, romance, você encontra guerra, morte, encontra de tudo. Você acha de tudo. Ressuscitação, você encontra de tudo. É a Bíblia. É um livro extraordinário. Um livro incrível. Que tem tanta sabedoria. Ai, como ensina a gente. A gente lê a Bíblia e fala, poxa, é verdade. A gente para e reflete e fala, nossa, tem toda a lógica. Tem razão. E o que é isso? É quando a gente começa a ter prazer na Bíblia. Prazer na palavra de Deus, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho. Mas durante um tempo eu fiquei assim porque as pessoas me falavam errado, né? As pessoas não conheciam, né? Porque quem fala isso é quem não conhece pra falar isso. E as pessoas falavam, é um conjunto de regras chatas. Só ficar falando que você não pode, não pode. Mentira, gente. Primeiro que eu já vi gente falando assim, né? Minha religião não permite, né? Por exemplo, a pessoa tá em algum lugar, aí oferecem alguma coisa lá pra ela, ela fala, minha religião não permite. Um verdadeiro cristão não age dessa forma. A sua religião permite. Deus te deu o livre-arbítrio, sua religião permite. A questão é que um verdadeiro cristão, ele chega num ponto da vida dele onde ele sente prazer em falar não. Sabe o que um cristão verdadeiro faz? Um verdadeiro cristão vai falar, eu posso, mas eu não quero. Eu posso tomar isso daí. Eu posso fazer isso daí. Eu posso fazer isso daí também. Mas eu não quero. Eu não tenho prazer em fazer isso. Isso é um verdadeiro cristão. Não é que minha religião não permite. Não. Mas quando a gente descobre verdadeiramente quem é Deus, quando a gente tem realmente prazer na palavra dele, quando a gente realmente tem prazer nele, a gente tem prazer em falar não. Não dói. O não dói. Foi uma vez eu falei isso para uma aluna, né? Ela tava tendo uma certa dificuldade para mudar. E eu falei para ela, falei assim, olha, quando acontecer, não vai doer. Porque não dói. Não dói, não é difícil. Às vezes as pessoas ficam pensando que é uma tortura, né? Ai, meu Deus, é uma tortura, eu vou ter que deixar de fazer tal coisa. Não é, gente. Pelo contrário, é libertador. Como é libertador você poder falar não? Para coisas que antes você não conseguia falar não. Antes aquilo te dominava, você não conseguia falar não para aquilo. Mas agora você pode, você fala, eu posso, mas eu não quero. É libertador. Então aqui Davi diz no versículo 16, eu terei prazer nos teus decretos e eu não vou me esquecer jamais da tua palavra. Ó Deus, no versículo 17 ele diz, seja generoso comigo para que eu viva e observe a tua palavra. Aqui Davi está dizendo, Deus, seja bom para mim, me deixa viver. Me deixa viver para que eu possa meditar na tua palavra, para que eu possa observar a tua palavra. Me dê mais tempo de vida para eu ver o quão linda que é a tua palavra. Eu amo a tua palavra. Me dê mais tempo de vida para que eu a analise ainda mais. Versículo 18, Davi diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Deus, abre os meus olhos porque eu não tô vendo. Às vezes eu tô lendo e não tô vendo. Eu tô lendo e não tô entendendo. Abre os meus olhos para que eu veja. E então, quando os meus olhos forem abertos e eu realmente conseguir enxergar o que o Senhor tá querendo dizer ali, eu vou contemplar o quão linda que é a tua palavra, o quão maravilhosa que é a tua palavra. Versículo 19, Davi diz, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Davi diz, Deus, eu tô de passagem nessa terra. Eu não vou viver para sempre. Eu sou um passageiro aqui. Então não esconda de mim a tua palavra por completo, porque eu sou só um passageiro aqui. Revela para mim a tua verdade, Deus. Revela para mim. Versículo 20.
consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Davi diz: Deus, a minha alma tá doida, a minha alma tá que não se aguenta, de tanto que ela deseja conhecer a tua vontade. Minha alma não cabe em si de tanto que eu desejo te conhecer, Deus. Como eu quero conhecer os teus juízos, como eu quero entender tudo que o Senhor gosta e tudo que o Senhor não gosta, para que eu me afaste e não faça nada que o Senhor não se agrade. Eu quero conhecer, Deus, me mostra. Me mostra tudo que te agrada para que eu possa fazer e te agradar. E me mostra tudo que o Senhor não gosta para que eu me afaste e não faça. Ah, Deus, eu anseio por isso. Me mostra. Eu só quero te agradar. Versículo 21. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Aqui Davi está dizendo: Deus, o Senhor repreende. O Senhor repreende os soberbos. O Senhor repreende os malditos. O Senhor repreende todos aqueles que se desviam dos teus mandamentos. E é por isso que eu quero conhecer todos eles. É por isso que eu quero conhecer a tua vontade. É por isso que eu quero saber do que o Senhor gosta e do que o Senhor não gosta. Porque eu não quero me desviar da tua vontade. Eu quero te agradar, Deus. Me ensina a te agradar, Deus. Porque eu não quero ser repreendido. Versículo 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Deus, tira de mim essa vergonha que eu tenho passado. Tira de mim essa humilhação que eu tenho vivido. Porque eu tenho, Deus, eu tenho meditado na tua palavra. Eu tenho cumprido o que o Senhor diz, Deus. Eu tenho observado a tua lei. Então tira de mim essa vergonha, Deus, porque eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. Se eu estou cumprindo tudo o que o Senhor disse. Versículo 23, Davi diz: assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Que bonito. Davi está dizendo assim: Deus, vieram príncipes, vieram reis, vieram homens famosos, vieram homens sábios, que são tidos como os homens mais sábios do mundo. Eles vieram. E eles vieram me dar conselhos. Mas Deus, eu só considerei o que o Senhor disse. Eu não considerei o que eles falaram. Para mim não importa o que eles disseram. Para mim só importa o que o Senhor diz, Deus. Para mim não importa os conselhos deles. Para mim importam os teus conselhos, Deus. Eu decidi não seguir os conselhos deles. Mas eu quero seguir os seus conselhos, Deus. Que lindo, né? Então, no versículo 24, Davi diz: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Davi está dizendo aqui: com certeza, Deus, a tua palavra é a minha conselheira. Onde é que eu me aconselho? Na tua palavra, Deus. A tua palavra me mostra o que eu devo fazer, onde eu devo ir, como eu devo agir, como eu devo me portar, o que eu devo fazer. A tua palavra diz tudo isso. E é ela quem me aconselha. Não são esses príncipes, não são essas pessoas. É a tua palavra. É nela que eu encontro conselho. E eu sinto prazer nela. Eu sinto prazer na tua palavra. Versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Deus, a verdade é que minha alma está sofrendo. A minha alma está apegada ao pó, né? Minha alma tá em tortura. A minha alma está apegada ao nada, né? Minha alma está angustiada. Minha alma está ligada à minha natureza terrena, né? Me ajuda. Vivifica-me, segundo a tua palavra. Minha alma está apegada ao pó. Minha alma está muito entristecida, muito sofrida, muito abatida. Me traz vida, Deus. Renova minha alma, me transforma, segundo a tua palavra.
porque o Senhor disse que o Senhor levanta os seus. O Senhor disse que é um braço que estende a mão e ajuda aqueles que estão caídos. Então vem, Deus, cumpre em mim a tua palavra e me ajuda. Versículo 26. Eu te expus os meus caminhos e o Senhor me valeu. Ensina-me os teus decretos. Aqui Davi está dizendo, Deus, eu falei para o Senhor toda a verdade. Eu falei todos os meus caminhos. Eu falei tudo que eu faço para o Senhor. Eu falei tudo que eu estou fazendo. Eu abri minha vida para o Senhor. E o Senhor me ouviu. E o Senhor me ajudou. Então me ensina. Me ensina a tua vontade. Me ensina os teus decretos. Me ensina o que o Senhor gosta e o que o Senhor não gosta. Me ensina a te agradar. Versículo 27. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Deus, me faz andar com o caminho nos teus preceitos, né? Me revela os teus preceitos, me revela o que o Senhor gosta e o que o Senhor não gosta, para que então eu possa andar neles. Se eu souber o que o Senhor gosta, eu vou fazer o que o Senhor gosta. Se eu souber o que o Senhor não gosta, eu não vou fazer o que o Senhor não gosta. Então me ajuda, me mostra. E então eu vou meditar nas tuas maravilhas. Se o Senhor fizer isso, eu vou meditar o quanto o Senhor é bom, nas maravilhas que o Senhor tem feito. Versículo 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Deus, a minha alma está tão triste que é só choro. Eu só choro. Eu só consigo chorar. Então me fortalece, Deus, segundo a tua palavra. Porque o Senhor disse que o Senhor dá forças a quem se esforça. Então me ajuda. O Senhor disse que dá forças a quem te busca. Então me fortalece, Deus. Porque a minha alma é só tristeza. Versículo 29. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Afasta de mim o caminho que é falso. Às vezes o caminho parece até um bom caminho, mas é falso. Aquele caminho não é real. Afasta de mim, para que eu não seja enganado. Lembra ali quando Abraão e Ló se separaram? E Abraão subiu no monte com Ló. E Abraão falou para Ló, a terra tá grande aí, é vasta. Escolhe um lugar para você ir e eu vou para outro lugar. Que já não dá mais pra gente coabitar junto, porque tá dando confusão dos nossos empregados aí, né? E lembra que Ló olhou e viu uma campina verde, bem bonita, regada. Era bem bonito o lugar que Ló olhou. Parecia o jardim do Éden, diz a Bíblia. E era muito bom para criar pasto. E os dois tinham pasto, né? Abraão e Ló. E o outro lado era deserto. E então, Ló olhou pela aparência. E Ló falou, eu quero esse lugar. Mas aquele lugar era para Sodoma. Era indo para Sodoma, Gomorra. Lembra? E Abraão foi para o deserto. E Abraão não se importou. Abraão falou, não tem problema não, eu vou para o deserto. Porque o que importa não é o lugar, mas é quem está comigo. Então eu vou para o deserto, mas eu vou com Deus. Vai dar tudo certo. Agora, a Ló foi para Sodoma. E não deu certo, não. É que nem Isaac, né? Tem um momento na história de Isaac que Isaac está é com Abimeleque. Isaac está... eu acho que é Filístia. Isaac está ali no território de Abimeleque. Eu acho que é Filístia, se eu não me engano. E ele é expulso, né? Ele está em um lugar, ele é expulso. Aí ele vai para um lugar, né? Longe, mandam ele para um lugar longe. E ele cava um poço. E ele acha água. E era difícil achar água, né? E mandaram ele para um lugar que era difícil achar água. Ele achou água. Aí vieram, se eu não me engano, são os filisteus mesmo. Aí vieram os filisteus e tomaram o poço dele. Ah, não, se achou água aí é nosso. Vai para lá. Mandaram ele mais para lá ainda. Mais para o deserto ainda. Aí quando ele foi mais para o deserto ainda, ele cavou de novo outro poço e achou água de novo. E então eles vieram e falaram, não, esse poço aí também é nosso. Vai mais para lá ainda. E mandaram ele mais para lá ainda. Mais impossível ainda de achar poço. Ele cavou e achou água.
A água estava seguindo Isaac. Não era Isaac que achava a água, era a água que ia atrás de Isaac, né? Que nem a Bíblia diz, né? Você não precisa correr atrás de bênção, as bênçãos correrão atrás de você. Era isso, a água estava correndo atrás de Isaac. Não era Isaac que estava procurando a água, Isaac furava a água vinha, né? Amém. E assim, né? Davi está dizendo, afasta de mim o caminho da falsidade, Deus. Afasta de mim o caminho errado. Às vezes eu não tô vendo. Às vezes o caminho parece bom, mas é um caminho de falsidade. É aquela coisa, sabe? É no mesmo sentido de Deus afastar pessoas de você, né? Deus ouve coisas que a gente não ouve. Deus vê coisas que a gente não vê. Então, às vezes, na nossa frente, a pessoa parece uma coisa, mas por trás é outra. E é isso que Davi está dizendo. Deus, eu não consigo ver tudo, mas o Senhor sabe. Me afasta dos caminhos da falsidade. Não me deixa andar por caminhos falsos. E favorece-me com a tua lei. Versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Deus, a verdade é que eu não quero o caminho da falsidade. Eu escolho um só caminho, Deus. O teu. Eu quero andar no teu caminho. Eu quero andar no caminho da fidelidade. Eu quero ser fiel a ti, Deus. Eu me decidi pelos teus juízos. Eu decidi te escolher, Deus. Eu decidi te obedecer, Deus. Eu podia não te obedecer, mas eu decidi te obedecer. Eu quero te obedecer. E é por isso que eu preciso saber o que o Senhor quer que eu obedeça. O que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor não quer que eu faça. O que o Senhor se agrada, o que o Senhor não se agrada. Eu preciso saber porque eu quero te obedecer. Eu decidi te obedecer. Versículo 31. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhada. Mais uma vez Davi diz, né? Deus, eu me apego à tua palavra. Eu estou apegada a tudo que o Senhor disse. Então, Deus, não me deixa ser envergonhado. Naquele mesmo sentido, né? Eu confio em ti, Deus. Quem confia em ti não é envergonhado. Então, meu Deus, não vai me deixar ser envergonhado, não. Eu estou confiando no Senhor. Eu estou confiando na tua palavra. Eu sei que a tua palavra não volta vazia, Deus. Eu sei que o Senhor é fiel para cumprir o que diz. Não me deixa ser envergonhado. Porque o Senhor me prometeu um dia que o Senhor me abençoaria minha descendência. Por amor a mim, de mim viria o Messias, Deus. O Senhor me prometeu tantas coisas, Deus. Não me deixa ser envergonhado, porque eu acredito nessa palavra. Eu acredito em tudo que o Senhor me disse. E assim é com a gente, né? Hoje nós temos também muitas promessas. A Bíblia diz, né? Em Cristo nós somos herdeiros das mesmas promessas feitas a Abraão. As mesmas coisas que Deus um dia prometeu a Abraão. Nós temos o direito. Então eu posso falar para Deus, Deus, eu tenho me apegado à tua palavra. Deus, eu tenho andado num caminho reto. Eu tenho buscado te obedecer, Deus. Tenho cumprido as tuas ordens. Não me deixa ser envergonhada. Porque eu confio na tua promessa. Eu confio nas promessas que o Senhor fez a Abraão e que hoje estão sobre mim. A gente pode orar assim, né? Versículo 32 diz assim: percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Ah, Deus, eu vou seguir o caminho da tua ordem, o teu caminho, o caminho correto, o caminho dos teus mandamentos. Eu vou andar nele. E o Senhor vai me alegrar o coração. Versículo 33. Ensina-me, Deus, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Davi aqui tá com um problema, né? Eu falei, Davi tá tendo eu vou continuar ainda, deu 1 hora já, mas eu vou ler mais um pouquinho, tá? Davi tá com um problema aqui, né? Davi tá com um problema sério. Ele tá sendo envergonhado, né? Algo tá acontecendo, ele não diz o que tá acontecendo, mas tem algo aqui que tá envergonhando ele, né? Ele tá passando por alguma dificuldade, né? Alguma coisa, amém, Duda. Alguma coisa está acontecendo na vida de Davi, ele não diz o que é. Então, né, ele tem muito esse receio dele tá deixando de cumprir alguma coisa. Ele tá achando que ele tá errando em algum ponto, né? Então, ele tá pensando o quê? Não, eu não conheço todo o decreto de Deus, então eu devo estar errando, eu devo estar fazendo algo que Deus não gosta, e eu não sei. Então, Deus me mostra.
Me mostra tudo que o Senhor gosta. Me mostra tudo que o Senhor não gosta, porque eu vou obedecer se o Senhor me mostrar, né? E aqui ele diz isso no versículo 33. Deus, se o Senhor me ensinar a tua vontade, se o Senhor me ensinar os teus decretos que o Senhor gosta e que o Senhor não gosta, pode ter certeza, Deus, eu vou seguir até o fim. Eu vou te obedecer, Deus, porque eu decidi te obedecer. Versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração eu a cumprirei. Deus, me dá entendimento. Me faz entender a tua lei. Me faz entender a tua palavra, Deus. Se eu entender a tua palavra, eu vou guardá-la. Não só guardá-la, mas eu vou cumpri-la também. Aí está dizendo no versículo 34, Deus, se o Senhor me der entendimento, eu vou guardar e vou cumprir a tua palavra. E é essa questão mesmo, né? Às vezes a pessoa não cumpre a palavra de Deus porque não entende. A pessoa leu, mas não está entendendo. Como que a pessoa vai fazer o que não está entendendo, né? Como que você vai cumprir algo que você não entendeu? Você vai fazer errado, né? E é isso que deve estar dizendo aqui. Deus, me dá entendimento. Porque às vezes eu estou cumprindo alguma coisa errada porque eu não entendi. Então me ajuda, Deus. Me dá entendimento. Me faz entender a tua palavra certinho. Porque se eu entender ela, Deus, pode ter certeza que eu vou guardar. Não vou me esquecer dela. E eu vou cumprir certinho. Arrisca. Versículo 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Deus, me guia pelos caminhos dos teus mandamentos. Me guia pelos caminhos corretos. Me guia pelos caminhos retos. Deus, me faz andar nesses caminhos. Pois é na tua palavra que eu tenho prazer. Pois é nesse caminho que eu tenho prazer. No caminho correto, no caminho reto. Versículo 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça, né? Então, Deus, que o meu coração esteja na tua palavra e não na cobiça, né? Tem uma parte na Bíblia que diz, onde estiver o meu coração, ali está o meu Deus, né? Ali está o meu tesouro, onde está o meu coração. E é isso que Davi está dizendo aqui, que o meu coração esteja na palavra de Deus e não em riquezas. Que eu esteja buscando a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode me dar. Versículo 37. Desvia os meus olhos para que eles não vejam a vaidade. E Deus, vivifica-me no teu caminho. Deus, não me deixa cair na vaidade. Não me deixa ser vaidoso. Não, Deus, não me deixa. E Deus, vivifica o meu caminho. Reaviva o meu caminho, Deus. Torna o meu caminho mais belo, né? Mais vivo. Versículo 38. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Deus, confirma para mim hoje tudo que o Senhor um dia prometeu a todos aqueles que te temem. Confirma hoje porque eu te temo, Deus. Eu tenho temor a ti. Então, cumpre em mim tudo que um dia o Senhor prometeu para todos aqueles que um dia te temeram. Uau! Que oração extraordinária para fazer, né? A gente pode orar assim. Deus, eu te temo. Eu tenho temor a ti, Deus. Eu confio em ti. Então, cumpre em mim tudo que um dia o Senhor prometeu para todos aqueles que te temiam, para todos aqueles que confiaram em ti. Cumpra sobre mim. Uau! E é isso que ele está falando aqui. Versículo 39. Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Deus, afasta de mim a vergonha que eu tenho tanto medo de sofrer. Deus, eu tenho tanto medo de sofrer vergonha, tanto medo de ser envergonhado, de morrer dessa forma envergonhado. Afasta de mim, Deus, porque os teus juízos são bons, porque eu confio na tua justiça, eu confio nos teus juízos, então afasta de mim a vergonha. Versículo 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Oh Deus, eu tenho suspirado pela tua palavra, pelas coisas que o Senhor diz, como eu tenho suspirado. Então me faz viver de novo por causa da tua justiça. Que lindo. Ele tem falado que ele tem vivido de esperança na palavra de Deus. Ele está dizendo assim, Deus, a tua palavra tem me sustentado. Eu olho para a minha vida e não vejo nada. Eu olho na minha vida e não vejo nada acontecendo. Eu vejo tudo mal, tudo ruim. Mas quando eu penso na tua palavra, eu suspiro.
de esperança. Então, Deus, vem e me traz a vida novamente por causa da tua justiça. O que ele está querendo dizer aqui? Vem, né? Com a tua justiça. Ele está querendo dizer, vem, Deus. Vem e cumpre em mim a tua palavra. Eu tenho suspirado por ela. Então, vem. Vem e cumpre em mim a tua palavra. Essa palavra com que hoje eu suspiro sobre ela. Essa palavra que me enche de esperança. Vem e cumpra ela em mim. Versículo 41 diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Que a tua misericórdia também seja sobre mim, Deus. Que o Senhor não me dê segundo o que eu mereço receber. E que a tua salvação também venha sobre mim, conforme o que o Senhor prometeu. Me salva, me ajuda. Me ajuda, Deus. Versículo 42. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Se assim for, Deus, se o Senhor assim fizer, então eu vou saber o que responder a todos esses que estão me insultando hoje, pois eu confio na tua palavra. Davi está dizendo aqui, as pessoas têm me insultado, né? As pessoas têm me insultado, as pessoas ficam me tirando, né? Mas eu confio na tua palavra, Deus. Mas as pessoas ficam tirando uma da minha cara, porque eu confio na tua palavra e tá tudo acontecendo mal na minha vida, né? Mas se o Senhor me der entendimento, Deus, se o Senhor me mostrar realmente o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta, se o Senhor abrir a tua palavra de uma forma clara para mim, me der um real entendimento sobre ela, se o Senhor cumprir em mim a palavra na qual eu tenho tanta esperança, se o Senhor derramar sobre mim a tua misericórdia, aí sim eu vou saber o que responder para essas pessoas que hoje me insultam. Versículo 43. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois eu tenho esperado nos teus juízos. Deus, não tira jamais de mim, da minha boca, né, a palavra da verdade. Ele está falando, Deus, eu vou continuar falando da tua palavra, porque é nela que eu espero. E eu vou continuar falando dela, porque é nela que eu espero. E eu vou continuar falando dela, porque eu confio no teu juízo. Eu confio na tua justiça. Então eu vou continuar falando dela. Não me deixa parar de falar dela. Porque ele tá querendo dizer, não me deixa morrer, né? Não me deixa calar a boca, né? Morrer, né? A única forma dele calar a boca seria morrendo, né? E ele vai, não me deixa morrer, Deus. Porque eu quero continuar falando da tua verdade. Porque eu tenho esperado nela. Eu confio na tua justiça. Versículo 44. Assim observarei de contínuo a tua lei para todos sempre. Sempre. Se for assim, Deus, eu vou observar a tua lei continuamente. Eu não vou parar de observar porque o Senhor me salvou. Eu não vou parar de observar porque o Senhor me deu o que eu pedi. Tem gente que é assim, né? Aí ora, quando recebe o que tanto pediu para Deus, esquece Deus, né? Eu até falei isso na aula, acho que foi na aula de ontem. Aí a pessoa ora, Deus dá. E fala, tá bom, Deus, não precisa mais não. Não foi Deus que deu, né? E a pessoa acha que Deus não deu. E aqui ele tá falando, não, Deus, se o Senhor me der... Isso não é uma hipocrisia que eu tô falando. Eu não tô falando que eu vou meditar na tua lei só agora porque eu tô precisando. Não. Mesmo depois que o Senhor me der o que eu tô tanto pedindo, eu vou continuar meditando na tua lei. Eu não vou parar. É isso que ele tá dizendo. E assim eu serei para todo sempre. Eu não vou deixar de fazer porque o Senhor me deu. Versículo 45. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos, né? E eu andarei ali para cumprir certinho todos os teus preceitos. Eu vou andar tranquilamente nos teus caminhos, porque Deus, eu tenho muito empenho em cumprir o que o Senhor diz. Eu vou me esforçar muito para te obedecer, Deus. Versículo 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e eu não vou ter vergonha. Sabe aquela coisa que existem pessoas que você fala de Deus e existem pessoas que você finge que nem é crente, né? Tem gente que é assim. Tem gente que
Em um determinado lugar ela é cristã, em outro lugar ela finge que não é cristã, né? Ela muda. E aqui Davi está dizendo, eu não vou ter vergonha do Senhor, Deus. Eu posso estar na presença de reis. Eu vou falar de ti. Não vou ter vergonha. A Bíblia diz, né? Eu disse isso ontem, eu acho. A Bíblia diz que Jesus disse, né? Se eu tiver vergonha dele, ele terá vergonha de mim. Versículo 47 diz assim: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Ah, como eu tenho prazer na tua palavra, Deus. Aliás, eu a amo. Eu amo a tua palavra. Eu amo ouvir a tua palavra. Eu não me canso de ouvir a tua palavra. Né? A gente falou isso no início da aula de hoje. Eu não fico olhando no relógio. Vai demorar isso daí para falar. Né? Poxa, é a palavra de Deus. Eu não tô falando o que eu penso, eu tô falando o que Deus falou. Versículo 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Eu agradeço a Deus por esses mandamentos, por essa palavra que eu amo tanto. E eu vou sempre meditar nela. Versículo 49. Deus, se lembra da promessa que um dia o Senhor me fez. Porque é nela que eu tenho esperado. Se lembra dela. Né? Davi aqui estava angustiado com algum problema. E Deus havia prometido para Davi, né? Que Deus não abandonaria a descendência de Davi, que abençoaria Davi e a descendência dele, né? Tudo. E ele falou, Deus, se lembra da promessa que o Senhor me fez. Porque é por ela que eu tenho vivido. É nela que eu tenho esperado. Se lembra do que o Senhor um dia disse, porque é por essa palavra que eu tenho vivido. É da esperança dessa palavra ser cumprida que eu tenho vivido. Versículo 50. O que me consola na minha angústia é isso. Que a tua palavra me vivifica. Que lindo. Aqui ele está dizendo, quando eu estou angustiado, Deus. Quando eu estou triste. Quando eu estou depressivo. Sabe o que é que me consola? Sabe o que é que me acalma? Sabe o que é que me dá paz? A tua palavra. A tua palavra é que me faz tornar a vida novamente. Somente ela. Uau! Eu mandei até nos grupos do WhatsApp, tem uma pesquisa científica, gente, que diz que se você lê a Bíblia 4 vezes por semana, pelo menos, né, você tem melhora de depressão, ansiedade, tendências suicidas, né? É comprovado cientificamente. Se a pessoa lê pelo menos 4 vezes por semana a Bíblia, os pensamentos dela melhoram. Ela começa a ter pensamentos de paz, diz. Ter pensamentos de alegria. E é isso que Davi está dizendo aqui. Deus, quando eu estou angustiado, quando eu estou triste, quando nada mais me consola, quando eu não encontro calma em lugar nenhum, quando eu estou em pânico, em ansiedade, em depressão, o único lugar onde eu consigo encontrar paz, o único lugar em que eu consigo encontrar consolo, o único lugar em que me faz querer viver de novo, naquele momento em que eu não quero mais viver, o único lugar onde eu encontro vontade de viver novamente é na tua palavra. A tua palavra me dá tudo isso. Versículo 51, Davi diz: os soberbos. Vou ler só mais um pouquinho, gente, a gente para. É 8h36, deu 1h20 já de aula. Vou ler mais um pouquinho, a gente para, amém. Versículo 51. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, eu não me afasto da tua lei. Deus, as pessoas ficam me olhando e ficam zombando de mim. Olham para mim e falam, cadê teu Deus? Você não tem vergonha, não? Tá aí falando de Deus, deve estar em pecado, só pode. Ou então esse Deus não existe, né? E aqui Davi diz, as pessoas ficam zombando de mim, Deus. Mas quanto a mim, eu não me afasto da tua lei. Quanto a mim, eu não me afasto da tua palavra. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Davi está falando, eu não cedo à pressão. As pessoas podem estar falando que eu sou careta.
As pessoas podem estar falando que eu sou uma chata. Mas eu não tô nem aí. Eu não me afasto da tua palavra. É isso que deve estar dizendo, eu não cedo à pressão. As pessoas podem estar zombando de mim, porque eu tô aqui falando de um Deus que vai me ajudar. E as pessoas falam, que Deus nada, Davi. Se eu desistisse desse Deus, se eu renunciasse à minha fé, essas pessoas me aceitariam. Elas falariam que agora eu vou ter a lucidez. Mas Davi diz, mas eu prefiro, Deus, continuar sendo zombado. Eu prefiro me afastar dessas pessoas. Eu prefiro perder essas pessoas a perder o Senhor, a me afastar de ti. Da tua palavra eu não me afasto. Versículo 52. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Quando eu lembro do que o Senhor já fez por mim, eu encontro conforto. Quando eu lembro que eu já orei uma vez e o Senhor me acudiu, eu fico calminho. Eu encontro conforto. Se Deus já fez uma vez, Deus vai fazer de novo. É isso que Davi está dizendo. Versículo 53. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Aqui ele está falando, eu estou indignado, Deus. Eu fico indignado por causa desses pecadores aí que abandonaram a tua lei. Eles ficam zombando do Senhor, rejeitando a tua lei. E eu fico indignado com isso. Como pode alguém rejeitar uma lei tão linda? Rejeitar uma palavra tão bela? Uma palavra tão sábia? Versículo 54. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Ai, que lindo. Eu já falei sobre isso, né? Cânticos simboliza a alegria. No livro de Salmos, quando ele fala cânticos, está simbolizando, é uma metáfora para falar sobre a alegria. E aqui ele está dizendo que lindo. Ele diz assim, Deus, a tua palavra é o motivo da minha alegria. Na casa da minha peregrinação. Lembra que ele falou que ele era um passageiro, que ele estava de passagem? Onde que é a casa da peregrinação dele? Essa terra. Essa terra é a casa da peregrinação dele. Ele está de passagem nessa terra. E aqui ele está falando, Deus, a tua palavra é o motivo da minha alegria. Nesse mundo. Nessa casa passageira aqui. Eu não preciso que nada dê certo, eu não preciso que nada aconteça. A tua palavra é a minha alegria. A tua palavra me vivifica. A tua palavra me dá esperança. É a tua palavra, Deus. Versículo 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Oh, Deus, eu lembro do teu nome quando eu vou dormir. Quando eu vou deitar, eu lembro do Senhor. Então eu fico meditando na tua lei, na tua palavra. Gente, que lindo! Essa pessoa ama a palavra de Deus. É lindo isso, né? É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. A gente vê pessoas reclamando, né? Meu Deus, mas meia hora de aula, 1 hora de culto, né? E ver uma pessoa falando isso, gente. É lindo, é lindo. E aqui ele diz, oh Deus, quando eu vou dormir, quando eu vou deitar na minha cama à noite, eu lembro do Senhor. Então eu fico pensando na tua palavra, medito nela. E aqui no versículo 56 ele diz, tem se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. E assim tem sido, Deus, porque eu guardo a tua palavra, porque eu guardo os teus preceitos, porque eu guardo o que o Senhor diz. Versículo 57, Davi diz assim, Deus, o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Davi está dizendo, Deus, o Senhor é a minha maior herança. O Senhor é a minha riqueza. O Senhor é tudo que eu tenho. Tudo. Sabe aquela coisa assim, Davi está querendo dizer algo mais profundo, sabe? No sentido de você ter algo que ninguém pode te roubar, né? Davi está dizendo, a minha coroa podem roubar.
O meu ouro podem roubar. As minhas vestes podem roubar. Mas o Senhor é a minha verdadeira herança. Ninguém te rouba de mim, Deus. O Senhor é a minha verdadeira herança. Deus, eu disse que eu guardaria as tuas palavras. E eu estou guardando. Versículo 58. Gente, eu vou parar no 60, viu? Senão eu vou indo. Versículo 58 diz assim: imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Deus, imploro de coração. Me ajuda. Tem compaixão de mim, segundo a tua palavra. O Senhor disse que é um Deus que tem compaixão. O Senhor disse que tem compaixão de quem te teme, Deus. Então, segundo o que o Senhor disse um dia, tenha compaixão de mim nesse momento. Versículo 59. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Vamos parar no versículo 60, é um versículo bom pra gente parar. Versículo 61 a gente segue amanhã. Que bonito. O que ele está dizendo no versículo 59 e no 60? Davi está dizendo assim: Deus, às vezes eu erro. Às vezes eu erro. Às vezes eu desvio do caminho. Mas eu logo paro e penso. Eu reflito, eu olho para o que eu estou fazendo e eu considero os meus passos. Então eu volto. E aqui no versículo 60 ele diz: então eu me apresso. Eu não me detenho em guardar os teus mandamentos. Aqui é um homem que ele não diz que é perfeito. Ele não diz que ele sempre acerta. Não é um homem que faz tudo certo, que tá sempre ali. É um homem que ele é possível que ele caia, é possível que ele erre o pé, que ele desvie o caminho, né? Mas ele diz que, olha, quando eu considero os meus caminhos, quando eu paro para refletir sobre o que eu estou fazendo, e eu vejo que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu logo volto para os caminhos de Deus. Eu me arrependo logo. Eu mudo logo, eu busco logo a Deus. Então, eu não demoro. No versículo 60 ele diz: eu não demoro não, Deus. Eu vou com pressa, porque eu não quero te perder. Então, eu volto logo, eu me apresso logo, né? Porque eu quero cumprir os teus mandamentos. Eu tinha errado, mas eu me arrependi. Então, eu logo volto para cumprir tudo certinho. Porque eu não posso errar, eu não quero errar contigo, Deus. Então, gente, amém. A gente vai parar aqui hoje no versículo 60, tá bom? Amém, deu 1h30, glória a Deus, deu bastante, né? Amém, amém. Nesse ritmo aí, quem sabe a gente consiga terminar amanhã. Amém, tá bom, gente? Então, Deus abençoe a cada um de nós, amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, amém. Eu vi que escreveram algumas coisas, eu vou dar uma lida, amém, tá? Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? YouTube, Deus abençoe a todos, gente. Um beijo. Amém. E até amanhã com a graça de Deus, tá bom? Para terminar o 119 com a graça de Deus. Amém.